Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Eu vivo de porto em porto há muitos anos. E viver sem conseguir responder onde é a sua base é incrível, óbvio. Mas tem muitas particularidades que não são muito faladas e eu vou tentar falar nesse episódio. Olha só quem tá aqui, o Denise, cara. O Ravi, que a gente foi pra Fernando de Noronha. Jack e a Angelita estão aí também. E um dos principais pontos é a frequência que você vê os amigos, que é algo importante, óbvio. Para comemorar esse encontro, fomos em um restaurante muito legal em Salvador. Não sei como que isso vai acabar. Eu não posso me responsabilizar daqui pra frente. Eu senti uma certa pressão, a pressão do corpo. Foi uma cena que não passou batida. Não posso mais me responsabilizar pelos meus atos aqui pra frente. Esse aí até então foi um dos mais bonitos joelhos de porco que eu já vi. Quem diria, em Salvador? Oh my God. Olha, cara, a crocância por fora. Meu Deus. Ai, Jack, já deu pra fazer uma avaliação? Ainda não. Para começar, é uma oportunidade tão legal quando você encontra amigos, que é um ambiente muito fértil e propício a exageros. Como se o bacon não fosse calórico o suficiente, ainda foi caramelizado. Nossa, isso é muito bom. Esse foi um dia de arregaço. Depois de comer 1 quilo, cada um dá para avaliar. Plenamente satisfeito, plenamente feliz. Todo o meu respeito e admiração pelo corpo só teve a agregar. Muito bom. Mas há quem tenha traído o movimento e partido para algo mais light, que nem porco era. Foi tão light para alguns membros do grupo que teve espaço até para sobremesa. Agora essas duas estão felizes. Que antes é mais ou menos. Uma das certezas da vida de todos é que tudo passa, de um jeito ou de outro. Mas não necessariamente o carinho que você tem por algo passa junto. Viver nômade por aí é, na minha experiência, uma fonte enorme de nostalgia. Você coleciona uma série de memórias intensas de cada lugar. Afinal, tudo é sempre novo, você está visitando cada loja ou bairro pela primeira vez. Mas ter muita saudade ou nostalgia é o efeito colateral de uma vida cheia de memórias incríveis. Não sei se dá muito para fugir disso. Talvez tentar olhar mais para frente do que para trás. Mas eu acho que é impossível não olhar para o retrovisor de vez em quando. Especialmente quando você volta em uma cidade que já morou, mesmo que por alguns poucos dias. Não importa muito o lugar onde acoramos, a vida segue. E estamos no centro de Salvador, mas nos preparando já a ir para o próximo destino. Eu gravando, editando novos episódios, a Ana começou a costurar agora com essa mini máquina de costura que parece de brinquedo. E até que ela tem feito coisas bem legais para quem começou a costurar agora, como essas necessárias. E a Marisca, mariscando. Aqui eu conheci o Marcelo, que tem dado várias dicas de como se virar aqui pela região. Trabalha resgatando barcos, faz charter e estava indo para uma aventura muito especial. De fundo, 40 e poucos barcos que afundaram, eu já tirei. Cara, deve ser muito fogo resgatar barco de longe, assim, né? Tipo, rebocar milhas. Não, mas não é boca não. Você resgata, reflutua, conserta, bota no caminhão e tá indo embora, tá navegando, bota pra navegar. O barco tem que navegar. Mas é caro, né? Faz parte. Agora é um trabalho. O cara fica pirado, o cara pira. Consertar barco, o cara pira. E o que o cara salva depois de um barco afundado, cara? Experiência. Não, mas por exemplo assim, eu já vi com motor, por exemplo. Não, por exemplo, o barco afundado, você perde tudo. Você perde toda a madeira, você perde toda a parte elétrica, você perde estofado. Agora, se você tiver uma equipe boa, você consegue recuperar estofado, recupera a parte mecânica, dá para recuperar, a parte elétrica não recupera nada, é zero. Madeiramento hoje em dia é podre, tem que fazer tudo de novo. E aí você perde quilha, você perde leme, você perde mastro, tem que fazer tudo de novo, é loucura. Aí começa do zero. Cara, e como é que é ter um barco e velejar aqui no centro de Salvador, cara? Rapaz, não é à toa que tudo começa na Bahia. O melhor lugar do mundo, ó. Verão o ano inteiro. Sim. Vento o ano inteiro, mar calmo, apesar que faz bom em marinheiros. É maravilhoso. Aqui não tem uma vista mais bonita que essa. É um condomínio fantástico. E o mais interessante aqui, cara, que é uma grande capital, mas a água é limpa, né, cara?
Muito limpa, dá para mergulhar, dá para tomar banho de noite, é maravilhoso, quentinha, de dia você enxerga tudo, à noite também, é muito bom, muito bom. O Marcelo faz parte da tripulação do Aleixo Belov, que já saiu para fazer a passagem nordeste, atravessando da Europa para o Pacífico, lá pela costa da Noruega e da Rússia. Mas nessa conversa ele estava prestes a sair ainda. E você tá indo agora, cara, pra uma viagem grande aí, né? É uma expedição dos sonhos, acho que muita gente. Uma expedição com a rota mais difícil, uma rota que não é navegável, apenas algumas semanas do ano. Então vai ser uma missão fantástica, eu diria, com muita expectativa, muita surpresa, muito desafio. Sim. Você já navegou no gelo, já? Já naveguei no gelo, mas não muito gelo. Eu naveguei com temperaturas frias, né? Sim. Abaixo de 0, 10 graus. E é frio. É frio. Mas essa aí... E a sensação térmica é maior ainda. O fogo que essa aí, o gelo tem que abrir em alguns momentos, porque tem uma camada de gelo. Lá essa aí são 4 semanas do ano que vai abrir, né? Então a gente vai ter que estar lá antes, vai esperar abrir e tocar o barco, né? São 1.000 e poucas milhas nessa área que a gente vai fazer, né? Então vai ser uma área bem desafiadora, né? 1.000 e poucas milhas no gelo, numa área que congela é difícil, né? Sim, sim. Eu estou indo com o grande comandante, né? O mentor da viagem, Aleixo Belov. Ele não é à toa que é a 6ª volta ao mundo, né? Então vai dar tudo certo. O cara... Os caras que mais navegou no Brasil Eu diria que algumas milhares de milhas, né? Esse é um grande mergulhador da água. Não, tô ligado. É o cara que mergulha, que limpa os mares. Quem anda debaixo d'água aqui é você. Fazendo a postagem, foi você que estava. Você entrou que é você que limpa o barco. Ao encontrar nossos amigos novamente, mais uma rodada de exagero gastronômico. Esse é um risco também. Comendo cada dia em um restaurante diferente, uma culinária diferente, é mais difícil comer um pouco. Era o nosso último dia em Salvador. A gente vai voltar ainda. Mas cada vez que saímos, é um ciclo novo que recomeça. Isso significa repensar várias coisas, como o endereço para receber encomendas, onde ir no mercado, onde deixar o bote, etc. Esse é um lugar que falavam pra gente ter cuidado com crime e tal, mas na real o único crime que eu vi foi feito no próprio balanço. Olha ali a Marisca. Rainha da noite. Tentando pegar mais um passarinho. Eu vi um que ela tentou pegar, mas fugiu. Ainda bem. Foram 5 passarinhos só essa semana. Todos eram andorinhas. Consegui salvar 4, mas uma infelizmente eu só vi quando acordei. Era tarde demais. Marisca acaba de pegar mais um passarinho, meu. Caraca, cara. Ó, vai, passarinho. Tá assustado, mas ele tá. Tadinho. Arrancou umas penas boas dele. Será que ele machucou muito? Não sei. A Marisca tá indo aí. Tá pra frente. Não deixou eu subir, sim. Já, ela foi por lá, ela vai vir por ali, ó. Tá lá na costa. Mesmo assim ela dorme esse sono inocente aí, como se não tivesse feito nada. Quem olha não imagina a fera felina e feroz por debaixo de toda essa fofura e despreocupação com a vida. Tá na hora de se despedir aqui do centro de Salvador. A gente vai voltar, com certeza, né? Mas agora a gente vai fazer uma viagem mais pro interior da Baía de Todos Santos. A gente vai pro Aratu agora, um clube que tá amarrado com a história da vela brasileira, um clube fantástico e que sempre é palco de muitas regatas e muitas coisas incríveis, e vai ser uma honra ficar um tempinho. Tô feliz. Eu ainda quero muito velejar por essa baía. Eu sei que há inúmeros lugares para se ancorar por aqui. Mas antes eu tenho que dar um trato no balanço. Subir ele para pintar, cuidar da capotaria e tal. Eu acho mais barato morar em veleiro do que uma casa. Mas eventualmente aparecem gastos um pouco grandes. E esta vai ser a hora de bater de frente com um deles. Era para ser uma velejada tranquila de umas 3 horas, super fácil. E eu não esperava que, de repente, eu seria surpreendido por algo que eu nunca imaginaria. É inevitável que, em uma vida assim, você veja muitas coisas inacreditáveis no caminho. Às vezes chatas, mas muitas vezes lembranças que você vai levar para a vida inteira. A
gente veio velejando e um fio passou aqui, ó, daqui pra lá. E eu fui vendo o que era e tal. Cara, é uma pipa que o pessoal largou, tá muito lá em cima. Eu acho, ó, tá lá, ó. Alta pra cacete. E ela veio aqui de presente, ó. É a primeira vez numa circunstância mágica. Já peguei empinada. Cara, essa aí... Essa foi uma das coisas mais inusitadas que aconteceu comigo velejando, eu acho, cara. Nossa, será que a gente tenta recolher depois? Sim, então vai cair fora. Às vezes a vida te dá um presente desses. Eu fico triste por quem perdeu ela, é claro, mas fez uma alegria aqui no barco. Quantos anos você tinha quando você empinou pipa pela última vez? 10. E aí, como tá a nostalgia? Tá legal, tá massa. Sei lá, tinha uma galera que fazia assim durante a conversa. Deixa cair! Mas falta um molinete de pesca. Aí o cara deve ter perdido e ele foi subindo e a linha foi embora. E talvez o carretel da linha ficou preso na... Tô com esse pano aqui porque eu não sei se tem cerol, né? E aí puxando na mão aqui pode ser meio... Às vezes tem um negocinho aqui. Tava meio pra chover e eu tava preocupado que isso atraísse um raio por aqui. É verdade que aqui no Nordeste a chance de cair raios é bem menor, eu sei. Mas, sei lá, apareceu uma pipa no meu barco. O que mais eu posso esperar que aconteça? Tá aqui, meu, tá aqui, ó. Que linda! Quem perdeu aí vamos estar devolvendo. Mentira, eu roubei a minha. Então, ó. Depois de apanhar muito na minha vida financeira no passado e fazer grandes bobagens, muitas delas guiadas pelo gerente do banco, eu tinha uma certa aversão a esse assunto. Talvez porque eu vim de uma área artística, da filosofia. Mas então resolvi fazer um curso, depois de apanhar tanto, sobre os bancos e os investimentos, como eles funcionam, como eu deveria cuidar dos meus gastos, aprender o que é CDB, RDB, LCA, CRI, CRA, Tesouro, como os bancos funcionam, rebate, marcação a mercado e, surpresa, eu não deixei de ser o mesmo cara meio hippie do barco, ligado à natureza. Continuei a ficar 4 meses sem colocar um sapato no pé e a me concentrar na vela, na filosofia. Eu continuo a mesma pessoa. O Hashtag Sal continua o mesmo programa. Mas eu tenho um controle muito maior sobre a minha vida. E assim como alguém que nunca fez a manutenção de um barco, quando contrata alguém para isso, fica ali meio na mão do prestador de serviço, sem saber o que pedir ou fiscalizar. Quem não sabe nada sobre economia doméstica ou investimentos, está completamente na mão de pessoas que vão escolher o caminho para você, e baseado na comissão que eles ganham, não no que é realmente melhor para você. E de repente, depois de muitos anos, você tem uma dificuldade enorme para realizar seus sonhos e nem tem ideia de que poderia ter sido muito diferente se você tomasse algumas atitudes pequenas lá atrás. Se você guarda o dinheiro na poupança ainda, eu vou te informar, cara, que você tá ainda muito no grupo de risco de ter que nadar muito contra a corrente para conquistar seus sonhos, cara. E eu sei como se sente porque eu também passei por isso, ou pior. O curso que eu fiz é o da UVP, que são 8 semanas cheias de conteúdo, abrangendo uma gama enorme de assuntos, várias ferramentas, uma comunidade para você tirar dúvidas, exemplos. É bem focado para quem está começando, mas vai muito longe dentro desse universo. Então é bem completo. É considerado por muitos o melhor curso livre desse assunto, cara. Você pode dar uma olhada na internet que você vai encontrar muita gente dizendo isso. E além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas para organização financeira ou de investimento que vão te ajudar bastante por muito tempo. E o mais legal é que se você não gostar por algum motivo, mesmo depois das 8 semanas do curso, eles te devolvem todo o dinheiro que você pagou se você não gostou. Não tem muito como sair perdendo dessa, né? E para fazer também é só acessar e escanear esse QR Code aqui na tela ou o link lá na descrição, só clicar. A UVP foi eleita ano passado como a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale muito a pena. Depois da pipa e uma chuva que passou ao nosso lado, deu para curtir mais a viagem. Teve um pequeno período de calmaria, mas logo conseguimos velejar de novo. É verdade que o barco balança, que dá trabalho, que algumas pessoas enjoam, especialmente no início, mas
É algo maravilhoso mudar de vida assim, em um estalar de dedos, e sem precisar fazer as malas. É verdade que isso traz alguns riscos assim, ter uma vida tão livre. Mas também é verdade que é menos perigoso do que a maioria imagina, desde que você tenha disciplina com algumas coisas e siga recomendações de segurança e tal. Se você aprender a fazer isso certo, pelo menos eu não acho que seja mais perigoso do que andar de moto por aí ou algo do gênero. Só que é um medo não conhecido pela maioria, e as pessoas tendem a ter medo de tudo que não conhecem. Uma das coisas que eu preciso arrumar é o meu doghouse, essa capa aí. Por isso essas lonas horríveis. Eu acho que é algo que vai mudar em breve. Estamos entrando na Baía de Aratu, uma baía dentro da gigante Baía de Todos os Santos. Na sua entrada tem um porto que é responsável por 60% de toda a carga marítima da Bahia. Por aqui saem carros, petroquímicos e vários outros produtos todos os dias. Mas, curiosamente, é um dos pontos mais importantes da náutica de lazer também. Muitas lanchas e veleiros. E apesar de ter todo esse lado industrial, ainda é um lugar muito lindo para conhecer. Nesse estilo de vida, algumas coisas mudam com o tempo. Antes eu sentia que estava sempre naquele perfil de novato em tudo. Em cada lugar que eu chegava tinha que aprender tudo de novo, onde ficavam as coisas, como me locomover, o que é seguro ou não. Não que isso não seja verdade hoje. Mas duas coisas aconteceram. Uma é que eu fiquei mais prático em começar algumas coisas de novo em cada cidade. Parece que eu já sei o meio que procurar quando chego em um lugar novo. E outra é que eu comecei a gostar dessa situação. Parece que você é jovem o tempo inteiro. Eu me sinto com 25, 30 anos todos os dias. Obviamente é uma impressão que cai por terra cada vez que me olho no espelho. Eu tenho 46. Mas eu prefiro ser jovem por dentro, no jeito de viver e pensar, do que procurar uma juventude de plástico por fora, com uma cabeça de velho. Seria bem pior, no meu humilde ponto de vista. E sem falar que a primeira situação é bem mais fácil de alcançar. Mas a gente costuma dar mais valor à segunda, talvez pela escassez, para usar a teoria econômica como explicação. Viver uma vida nômade é desenhar a própria vida com arte. Muitas situações parecem uma cena de cinema dessa forma. Mas não só as coisas boas. Além do romance, da comédia, tem também o drama e talvez até o terror. Felizmente, eu vejo muito mais as primeiras. Mas não existe um bom arco do herói sem uma pitada de cada uma dessas coisas. No outro dia acordamos em um dos clubes mais incríveis e tradicionais da vela brasileira, o Aratu Yacht Club. Essa aí vai ser a nossa casa por meses. Mas eu tinha que fazer uma visita à minha família. Faziam 2 anos já que eu não voltava para dar um oi. Viajar de avião é sempre muito diferente. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer as malas, coisas que eu geralmente não preciso fazer quando eu vou velejar. Outra é que dá uma curiosidade enorme de saber o que significa estar lá embaixo em cada um desses lugares. É uma visão muito distante aqui de cima. É óbvio que é bem mais prático ir lá no Rio Grande do Sul e voltar de avião, e por isso mesmo eu estou indo assim. Mas é um tipo muito diferente de viagem do que a que você faz em um veleiro. É obviamente lindo também. E um piloto vai enxergar 1 milhão de significados que eu não consigo ver aqui do banco de passageiros. Mas para mim, tem a questão de que você ignora completamente o caminho para chegar em um lugar. Olha isso, cara. E fala aí sobre o Matambrito, sobre essa lenda. O que te parece de pegar a barriga de porco, Sim, parte nobre. parte nobre, assar dos 2 lados, botar aquele provolonezinho ali pra derreter, molhinho de tomate feito na brasa, e com um toquezinho de limão, E essa churrasqueira aqui é a churrasqueira Parrilla. Oficial. Influência uruguaia forte aí, ó. Bacana, legal. Isso aí é bom. Caraca, hein?
Isso aí é uma pizza, cara. É, matambrito a moda pizza. Só que a gente faz na parrilla. É, fusion. E aí, Jack? É o que a gente tem Zana? pra hoje, né, cara? Vamos comer isso aí mesmo, então. Meu Deus. Melhor que passar fome. Vai comer a matambrita, amor? É a pizza de porco, cara. Olha que alegria isso aí, cara. Quanta felicidade isso aí. Gosto de ter amizade com vocês, viu? Não, fora isso, a gente tem aqui também assado de tira, aquela linguiça absurda, normal. Normal. Salmão, mas isso aí... Tudo... e ali tem um entrecô, é isso? Cordeirinho. Cordeirinho, linguiça de cordeiro. Picanha de cordeiro, desculpa. O salmão é dessa senhora aqui, ó. Que tá tomando vinho. Olha a chiqueza. É salmão. Nui, como é que é? Garbo e elegância, velho. Nui. Não, isso aí. Garbo, elegância. A gente vai mais na ignorância hoje, que é matambrito e... Sério, eu não sei porque a gente não come isso uma vez por mês, pelo menos. A gente teve a sorte de encontrar o Lissandro e a Vivi e o Jack e a Angie, de novo. No outro dia, finalmente eu visitei uma loja muito especial. Pô, se liga só, essa viagem que deu a oportunidade de visitar a Ligarte, cara, que faz os produtos do Hashtag Sal, que são muito legais, além de ser... Pô, cara, Vivi e o Lissandro são amigos muito queridos, então vai ser massa visitar eles aqui. Hashtag Sal. Aí, que massa, que linda que tá a loja. Aê! Olha lá, meu. Aqui, ó. Que massa, galera. Pô, me emocionei agora até, hein? Eu nunca tinha visto os produtos do Hashtag Sal expostos assim. Puxa, eu fiquei muito feliz. Putz, tem mochila de tudo que é tamanho. E, pô, fiquei muito feliz de ver toda essa prateleira aqui cheia de produto, cara. Muito, muito legal. Eu uso pra caramba aqui essa mochila aqui, que a Ana Lívia usa um pouco menor. E essa aqui também está usando de armário no barco, porque é estanque, ó. As roupas ficam super legais aqui dentro, botando... Pode botar uma sílica, alguma coisa assim dentro do barco. Em casa também, né? E pra viajar, esse aqui é 90 litros, cara. Demais. E se você quiser comprar, aparece aqui e na descrição também, só clicar. E nesse outro QR Code, mais ou menos por aqui, ó, aponta o seu celular pra ele que já sai na loja da Ligarte. E sempre tem condições muito legais de comprar, né, cara? E são produtos com muita qualidade. Essas bolsas aqui, eu uso direto, eu entro na água, molha, um monte de coisa acontece e tá sempre 100%, cara. São muito legais e cada vez tem aparecido novas coisas aqui, eu vou mostrar mais. Eu fui ao sul também para um evento muito importante, lembrando os esforços do Yacht Clube Guaíba na grande enchente do ano passado. Essa sala e todo o clube, com exceção do portão, estavam embaixo d'água. Boa parte já está recuperado, mas ainda há coisas a fazer e é importante relembrar para não deixar as lições do passado morrerem. Cada um aqui ajudou de uma forma diferente, como pôde. E só funcionou porque de alguma forma conseguimos trabalhar juntos. O clube foi muito carinhoso em fazer uma medalha para mim, pro Jack e pra Angie. Eu aceito ela com muito carinho, óbvio, mas acrescento que ela só faz sentido se comemorada assim, todo mundo junto. E foi emocionante me reunir com todos eles, contando as histórias do que aconteceu aqui naqueles dias. Cada vez que eu volto em uma cidade que já morei, parece que eu faço um ritual em reviver lugares que eu amei. E essas memórias para alguém que escolheu viver como eu são tesouros, talvez a coisa mais preciosa que eu tenho. É uma das poucas riquezas que você não tem menos quando divide. Na real, até fique com mais e melhores memórias. Foi uma passagem muito legal essa aqui em Porto Alegre. No outro dia, eu encontrei a minha mãe em Bagé, a cidade onde eu nasci e vivi até os 20 anos. É óbvio que a distância da família é algo que pesa. Eu gostaria muito de poder ficar mais perto, de encontrar mais vezes. Mas é verdade também que às vezes em uma mesma cidade você pode ter uma distância até maior. A Ana ficou uns dias conosco e foi visitar a família dela também em Cotia, na Grande São Paulo. A Ana Lívia foi visitar a família dela também, né? E eu vou ficar um pouquinho mais aqui com a minha mãe. E visitar vários pontos da cidade aqui. Isso é interessante. Uma saudade, né?
Mas também a gente fica 24 horas por dia e todos os dias do ano juntos, então tudo bem. Mas dá saudade. Até porque eu queria mostrar vários lugares da minha infância, assim, né? Que são sempre gostosos de compartilhar com quem se ama. Eu sinto saudade por ter saído daqui, mas se tivesse ficado, ainda assim sentiria. Eu ando nas ruas e não conheço quase ninguém 25 anos depois. A vida é um rio em que você, pessoas, lugares e emoções vão descendo junto na correnteza. Às vezes você se abraça em algo que flutua, mas em outro momento se apoia em outra coisa. Tentar viver sem saudade é correr atrás de coisas que não são suas para controlar. Existe uma forma de não ter saudade de nada, mas é muito ruim. Você não vai querer. É nunca ter vivido algo que fizesse falta. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.